E aí pessoal, tudo bem? Vamos analisar aqui os heróis que a gente pode invocar nesse evento de convocação, que ele te dá chances progressivas e ele te permite selecionar quais heróis você quer convocar. Então, por exemplo, aqui ele vai te dar uma lista, né? Certo? De heróis. Aí falam, acho que não dá para analisar cada um deles aqui, a não ser que vocês queiram, mas por exemplo, os melhores são o Gnut, porque ele ataca um inimigo 3 vezes. Cada acerto tem uma chance de 80% de diminuir o medidor de turno do alvo em 15. Quer dizer, então você ataca 3 vezes e manda o medidor de turno do cara para o buraco. Se não for diminuído, cada um desses acertos tem uma chance de congelar. Então, se por alguma razão o cara não pode ter o redutor diminuído, você pode congelar o cara. Fúria do Rei, 4 turnos, podendo cair para 3, ataca todos os inimigos. Tem uma chance de 75% de colocar o malefício de diminuir o ataque e enfraquecer por 2 turnos. Ou seja, você ataca todo mundo, diminui o ataque deles e ainda enfraquece eles. E também coloca um benefício de contra-ataque nesse campeão. Então isso já comba com o ataque básico dele aqui. Ele vai sempre estar atingindo um inimigo 3 vezes, diminuindo o medidor ou congelando. Por fim, pancada abençoada, 5 turnos ou 4, né? É muita coisa. Ataca um inimigo 3 vezes, cada acerto diminui a defesa do alvo em 3%. Se acumula até 30%. Cada acerto cura este campeão com 30% do dano causado. E ele é um herói de defesa, então quanto mais defesa, mais ele tanca, mais dano ele causa. E mais vida ele recupera. Então ele é um cara que, como eu posso falar, ele é tipo como se fosse um paladino do WoW lá. Ele bate, se cura e controla, então ele faz um pouco de tudo e muito bem. Sem dó, é passiva dele. Ao contra-atacar, causa 100% do dano em vez de 75%. Quando você contra-ataca, você causa menos dano, para ficar mais equilibrado, né, no jogo. Não no caso do Gnut, certo? Ele vai causar sempre 100% do dano. Então, como você pode ver, ele é um cara de contra-ataque, tá bom? Com a possibilidade de diminuir o medidor de turno e congelar, e podendo diminuir o ataque, enfraquecer e recuperar os próprios pontos de vida e diminuir a defesa do alvo permanentemente. Agora, fica aquela questão, né? Essa diminuição de defesa, ela acumula com as bênçãos de diminuição de defesa? Boa pergunta. Não saberia te responder. Eu teria que dar uma pesquisadinha aqui. Mas o mais importante, eu acho que deve acumular, sim. Deve acumular. Mas o mais importante é entender que ele só ataca um alvo. Então, principalmente, né? Então, para que ele serve? Basicamente, é para Hydra, né? Principalmente para você focar naquela cabeça de cura ou alguma cabeça de suporte que você queira controlar. Então, eu diria que você colocaria set de irritar nele, porque a Hydra não é imune a irritar, e ele focaria em esmagar a cabeça da Hydra de suporte. Tirando isso, ele pode ser usado em qualquer lugar, tá? Não tem lugar que ele seja ruim. Pode ter um lugar onde ele seja menos bom, mas ruim ele não é, tá? Então ele também é uma ótima escolha caso você esteja na dúvida. Depois vem essa árvore aqui, né? Feral, chifre marrom. Cara mega roubado com meio... não tinha visto negócio de Natal aqui. Cara é do mal, normalmente maligno. Ataca o inimigo, tem chance de diminuir a velocidade. Se o alvo for um chefe, ignora 20% da resistência do alvo. Quanto menos resistência, mais chance de aplicar o malefício. Então o ataque básico dele sempre diminuindo a velocidade do chefe. Então ele já está dizendo que ele é um cara para ser usado contra chefões. Chefão é tudo aqueles bosses de calabouço lá. Ou o Hydra, ou o chefe o chefe do clã, etc. Crescimento boreal. Ataca todos os inimigos, tem uma chance de 75% de colocar um malefício de diminuir precisão de 50% e um malefício de bloquear benefícios por 2 turnos. Se o alvo for um chefe, ignora 20% da resistência do alvo. Diminuir precisão é útil contra todos os chefes. Bloquear malefício não, benefício não, porque normalmente eles são imunes a isso.
A maioria é imune, mas não os minions que eles invocam, então pode ser útil contra os minions. Mas de maneira geral você vai mais pela diminuição de precisão e o fato de que ele sempre está ignorando, né, deixando de considerar a resistência do alvo se for um chefe. Então, novamente, outra habilidade boa contra chefes. Manto da Aurora. 6 turnos, podendo cair para 4. 4 já fica melhor. Coloca um benefício de aumentar a resistência de 50% nos aliados por 3 turnos. Isso é bastante. Está aumentando a sua resistência. Você recebe menos malefícios, menos chance de receber malefícios. Também coloca um benefício de manto perfeito em todos os aliados, exceto neste campeão, por 2 turnos. O que isso significa? Se todo mundo tem um manto perfeito, menos ele, tirando os chefões que tem ataque em área, ou que diga que ele ignora o manto, o efeito do manto, ele vai tancar. Então esse cara é um tanque, tá bom? Por isso que o atributo principal dele é a defesa. Porque se ele não tem manto, numa arena, por exemplo, todo mundo vai ser obrigado a bater nele. Numa campanha, todo mundo vai ser obrigado a bater nele. A não ser que se tenha ataques em área. Mesma coisa com todos os chefões, não saberia te dizer, tem que testar. Bom, infelizmente, ou você vai ficar pesquisando na internet tudo, ou você consegue o herói e testa. Mas eu posso garantir para vocês que esse cara aqui é muito bom, só pela lógica das habilidades dele, para também não ficar fuçando todos os mínimos detalhes, né? O mais importante aqui é saber se o cara vale ou não vale a pena. Por fim, a passiva dele, né, que é estupidamente roubada, que é se um aliado, qualquer um, né, tiver 2 ou mais benefícios, aumenta a resistência dele em 50. Se um aliado tiver 3, aumenta a precisão dele em 50. Se um aliado tiver 4 ou mais benefícios, aumenta o dano causado por ele em 20%. E não pode acumular, certo? Se existem vários campeões na equipe com essa habilidade, somente uma será ativada. Então não adianta você ter vários Fear ou Chifre Marrom em jogo. E a aura dele aumenta a resistência de todo mundo. Então esse cara é estupidamente útil. Você pode colocar aquele set de benefícios de escudo que já entra em campo com um benefício. Ou seja, você já vai garantir que a galera vai começar com um benefício. Aí você usa Manto da Aurora para dar mais 2 benefícios. E o resto do seu time também pode colocar, você não precisa depender dele, né? Ele já tem aqui habilidades boas para ajudar. Eu recomendaria ele é bom para você pegar, tá bom? Ele é um bom tanque. E os Vigias de Sylvan é uma facção nova, então tem poucos personagens. Então eu recomendaria ter pelo menos um tanque fodão, que é o caso dele, né? Um tanque que diminui a velocidade de pelo menos um chefe, pode diminuir a precisão e bloquear benefício, e aumenta a resistência e manto perfeito para todo mundo. E ele tem vários. Ele se beneficia do fato, ele beneficia o time quanto mais benefícios o time tem. Então, é claro que ele está considerando o aliado individualmente, mas normalmente você vai colocar o quê? Alguém que coloque benefícios para o time todo, né? Regeneração de vida para o time todo, defesa para o time todo, enfim. Então eu recomendaria que você tivesse ele como tanque e um suporte que coloque benefícios em área, né, no time todo. Ou pode ser qualquer herói que coloque benefícios. Tem que ter heróis que coloquem benefício. Essa é a grande sacada desse herói aqui. Então, ele é muito bom, eu recomendo que você escolha ele. Para quem eu já fiz um vídeo dele, ele é bizonhamente bom. Você praticamente faz do começo ao meio e quase fim de jogo todo com ele, se quiser, com ele presente no time. Eu não vou fazer outro vídeo dele, tem aqui no canal, mas ele é um dos melhores tanques do jogo. Tá? Então pode escolher ele caso você não tenha. Depois temos Mishinak, também dos Filhos da Sombra, uma facção nova, um visual mega irado. Eu acho que mudaram a cabeça dele, hein? Não lembro da cabeça dele ser desse jeito não. E é a cabeça de um maluco aí, vai ver que é a própria cabeça dele. Irado demais o visual. Vamos lá. Eu acho que já fiz um vídeo dele, mas tudo bem. Ataca o inimigo. Tem uma chance de 50% de colocar um malefício de queima de vida. Então, o ataque básico dele já coloca queima de vida, que é bom. Ataca todos os inimigos. Tem uma chance de colocar diminuir defesa.
uma chance de diminuir ataque. Não, pera. Se estiverem com bruxaria, tá? Então ele independente da bruxaria, coloca diminuir defesa. Se tiverem com bruxaria, ele também tem uma chance de diminuir o ataque de todo mundo. Se está precisando de bruxaria, ou é para campanha, arena mais ou menos, ou principalmente para Hidra. Tá? Então bruxaria é um malefício mais usado contra a Hidra. Degeneração duplicada. Ataca todos os inimigos 2 vezes, então todas as cabeças de Hidra. O primeiro acerto remove todos os benefícios de cada alvo, que é bom. O segundo acerto coloca um malefício de bruxaria. Então você usaria essa, iria para essa aqui e ficaria colocando queima de vida num alvo único. Esse cara, ele é bom, mas até o momento tem gente melhor, né? Maldito, né? Quando um aliado atacar o inimigo que estiver com malefício de bruxaria, este campeão tem uma chance de 50% de se juntar ao ataque do aliado. Então, beleza. Então, esse é o combo. Isso aqui, esse cara é claramente contra a Hidra, tá? Então, quando o aliado atacar o inimigo que estiver com malefício de bruxaria, ele tem mais 50% de chance de usar o ataque básico. Então, ele tem, né, como colocar queima de vida em várias cabeças de Hidra, né, desde que ele possa contra-atacar. Se tiver com bruxaria, ele pode atacar todo mundo, né, e diminuir defesa, diminuir ataque, que é bom em qualquer lugar. Mas tem que estar com bruxaria. E ele tem uma habilidade que coloca bruxaria em todo mundo e remove os benefícios de cada alvo, o que é útil, mas as Hidras costumam ter alguns benefícios importantes protegidos. Então você não vai remover todos. Aquela nuvem de veneno lá você não vai remover. Então ele é bom contra a Hidra, né? Eu acho que ele foi feito para a Hidra. Bom em arena, não por causa da queima de vida, porque queima de vida em arena é meio ruim, mas por causa da possibilidade de você remover todos os benefícios, mas não tão bom assim em arena, tá? Tem coisa melhor. E ele vai precisar de um suporte, ou um herói de ataque, enfim, alguém que cause dano em área, pode ser um tanque também, né? Mas que tenha o set de bruxaria. Porque eu não dependeria dessa habilidade dele aqui. Essa habilidade dele é 5 turnos, podendo cair para 3. Tá bom? Você teria que gastar um monte de livro nele, sendo que tem outras habilidades que é aleatório, né, o uso do livro. Então ele é bom, mas eu vejo ele mais focado na Hidra. E ele vai depender de um suporte, tá? De um suporte no sentido de alguém que fique colocando bruxaria toda hora na cabeça das Hidras, mas o visual dele é irado. Então ele depende disso, tá? Ele é o combo bruxaria, queima de vida, bruxaria, queima de vida, né? Contra-ataque, bruxaria, queima de vida. Mas pô, depender de uma habilidade dele, ele não aplica, ele fica inútil, né? Então eu diria que o melhor é ter ele mais alguém que aplique sempre bruxaria. Então ele é bom, mas eu acho que se você não tem nenhum desses caras, eu daria prioridade para o cavaleirinho aqui, caveira, para o gnu e depois para a árvore. Como eu tenho ele, então eu vou para a árvore, tá? Até porque é de uma facção que eu não tenho nenhum tanque que preste. Aí por fim temos o Lysantir Impiedoso, que também é feito para a Hidra, né? Ataca o inimigo 2 vezes. O primeiro acerto tem mais chance de colocar bruxaria no alvo, certo? Beleza? É isso. Coloca um benefício aumentar o dano crítico em 30% neste campeão por 2 turnos. É isso. Então ele ia atacar um alvo só. Ataca o inimigo 2 vezes. Novamente mais um inimigo. Tem uma chance de 20% de repetir o ataque. 5 turnos é um bocado. Quando este campeão contra-atacar ou se juntar com um aliado para participar de um ataque, utilizará essa habilidade, em vez da habilidade padrão. O dano causado com esta habilidade aumenta 10% a cada vez que o aliado for devorado. Devorado é uma habilidade da Hidra, tá? Então ele meio que teria que sobreviver até o final do jogo, da partida com a Hidra, e ele não pode ser devorado. Então o time inteiro foi devorado, menos ele. Então ele iria com um set de contra-ataque, um benefício de contra-ataque, ele ficaria ali toda hora contra-atacando e ganhando, a partir do momento que o pessoal for sendo devorado, e ele não for, ele vai aumentando o dano dele.
Esse cara eu tô achando ruim, tá? Para um lendário, partindo do princípio que seu time tem que ser morto, isso não é muito bom não, tá? E ele só ataca até agora um inimigo. Ataca várias vezes, ataca só um inimigo. Só ataca só um inimigo, né? E ele tem muitas chances de ficar ali toda hora batendo naquela única cabeça. Então eu diria que coloca um set de irritar e coloca ele para bater na cabeça que é suporte, né? Que é ou cura ou controla. Armadilhas únicas. Ataca todos os inimigos 2 vezes. Cada acerto tem uma chance de 75% de colocar um malefício de diminuir velocidade de 30%. E um malefício de enfraquecer de 25% por 2 turnos. Aí sim, ataca todo mundo. Se um alvo estiver com um malefício de bruxaria, mas você só acerta um com bruxaria, coloca esse malefício antes de atacar. Novamente, ele depende de alguém que coloque bruxaria no time inimigo o tempo todo. Essa habilidade já melhora um pouco. Mestre da sobrevivência. Ignora benefícios de barreira de vida e proteção de aliados. Tá. Eu acho que as hidras, dependendo da cabeça, podem aplicar isso aqui. Aumenta a defesa deste campeão em 5% para cada benefício ativo neste campeão. Então, quanto mais benefício tiver, maior a defesa, mais dano ele absorve, mais dano ele causa. Então tá bom. E a aura dele aumenta a defesa, então comba, né? Mas de todos esses lendários, eu diria que os mais úteis são esses 3 aqui. Tá? Principalmente a Caveirinha e o Gnu. Esses caras aqui estão muito situacionais. Aí depois nós temos os... Ai meu Deus do céu, os purpurazinhos aí, os roxinhos. Essa mulher, defesa, ataca o inimigo 2 vezes. Cada acerto ignora benefícios de escudo. Uma coisa meio fraco. Ataca todos os inimigos, coloca um benefício de fortalecer de 25% em todos os aliados por 2 turnos, isso é bom. Não sei que essa mulher está mais para um tanque. Se junta com 2 aliados aleatórios para atacar um único inimigo. Os aliados que participarem do ataque sempre usarão as habilidades padrões dele. Sim, isso é o clássico. Fornece um turno extra se o inimigo for morto. Tá, mas nos níveis altos é quase impossível você matar um cara com ataque básico. Contra-ataca quando for acertado e estiver com benefício de fortalecer colocada por esta campeã, que é para combar com ultraje. Essa heroína é fraca, tá? Para você arriscar gastar os seus cristais. Buscador, defesa épico azul dos mortos-vivos. Devorar nível 1, ataca o inimigo 2 vezes. Tem uma chance de 25% de colocar um malefício de irritar por um turno. Então já é bom contra a Hidra. Ele não precisa do set de irritar. Basta você gastar livro nele, que ele vai ter 30, 40, 50% para cada um desses ataques. Então já está ótimo. Você pode colocar nele um set de contra-ataque. Abastece o medidor de turno de todos os aliados com 30%. Isso é sempre bom. Coloca um benefício de aumentar ataque em todos, o que também é bom. E ainda fornece um turno extra. Sendo que essa habilidade pode ser reduzida para 3 turnos. Então esse cara é muito bom, tá? Passiva, sangue escuro, 5 turnos. Né? Então é uma passiva que é ativada de 5 em 5 turnos. Cura este campeão com 20% de vida e coloca um benefício de aumentar a defesa em todos os aliados por 2 turnos quando for acertado com acerto crítico. Então de 5 em 5 turnos, se você for acertado por um acerto crítico, ele vai se curar e vai colocar aumentar a defesa em todos os aliados. Então esse cara é um tanque bem interessante, né? E é uma aura para a arena, tá? Estão dizendo que ele é bom para a arena. Tudo bem, na hora dele fica inútil usar em outros lugares. Mas eu vejo ele com bastante utilidade contra a Hidra por causa desse ataque básico. Aumenta o turno, aumenta o ataque, 3 turnos só, tá bom? Né? E você vai depender de sorte. Né? 5 turnos é muito mesmo, por uma cura de 20% e aumentar a defesa por 2 turnos, porque isso vai acontecer uma vez, vai ter que esperar 5 turnos para acontecer de novo. A ideia é boa, mas o tempo é muito longo. Tá? Então eu diria que esse cara se beneficia muito de habilidades e itens que reduzam o medidor de turno. Tá? Porque aí sim, se ele também reduzir isso aqui fica bom. Assim como isso aqui. Então aquele set de redução de turno, com chance de redução de turno é bom para ele, ou o set
que permite ele jogar mais de uma vez. Uma chance dele jogar mais de uma vez também é muito bom para ele. Por fim, nós temos Druk, o perfurado. Além de seu visual bizonhamente bizarro, mas irado também. Parece uma mistura de Uruk-hai com Warhammer e Deus sabe mais o que, uns aliens aí, que tem o Dread. Defesa também é dos orcs. Ataque básico é fraco, né? Só diminui precisão. Segundo, ataca todos os inimigos, tem uma chance de diminuir ataque e uma chance de diminuir defesa em cada acerto crítico. Então ele ataca todo inimigo, mas depende de uma taxa de crítico de 100%. Isso não é bom nem ruim. Tá? Tipo assim, é bom, mas você precisa sempre ser um crítico. Então você já tem que ter 100% de crítico. Não é um bom herói para quem está no começo do jogo. Coloca uma defesa de irritar por um turno no alvo inimigo. Também tem uma chance de 75% de colocar um malefício de irritar por um turno em 2 inimigos aleatórios. Coloca um benefício de refletir dano, que é horrível, neste campeão por 2 turnos, e um benefício de invencibilidade neste campeão por um turno. Invencibilidade é ruim. Aumenta a defesa dos aliados nas criptas de facção. Tá. Refletir dano é um benefício que até agora o pessoal do raid não conseguiu resolver. Tá? Ele é um benefício ruim. Esse cara é nojento. Então eu diria que é o morcegão e um desses 3 caras aqui. Tá bom, pessoal? Esses seriam os heróis que eu escolheria para essas chances progressivas desse evento com o fragmento ancião. Beleza? Não deixe de curtir, comentar e até a próxima.